Foi. Para juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, aprendermos, estudarmos as suas lições e dar paz. E dando seguimento à nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida irmã Joanice, que ela vai fazer o exórdio da reunião da noite. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. O exórdio de hoje é tirado do livro Bezerra para você. O título é Ante a Paternidade. Encarando o problema educacional da criança, somos constrangidos a adentrar inevitavelmente no mundo íntimo dos pais, tornando-se por isso mesmo a criança o reflexo, falando deles também. Em cada ato da criança está inscrito o procedimento dos pais, tornando-se por isso mesmo reflexo da sociedade em comum. Nós falamos à criança e ela nos responde com equação do produto que lhe fornecemos. Examinemos com atenção a devotação, a necessidade de instruí-la com acerto, não mais com os moldes seculares de nossos caprichos individuais, apoiados na ignorância de seus destinos, e sim, conforme os desígnios do Senhor, dando a ela aquilo que precisa para a devida evolução espiritual. Construamos um lar diferente, onde a criança encontra os pais transformados em instrumento de sua vida, sem que haja mais tarde a necessidade de corrigê-la. Escolhendo-a num berço humilde, sem a presença do supérfluo, e envolvendo-a em vibrações de amor simples, sem o abafo do carinho excessivo, lhe evitaremos a presença do orgulho, personalismo destruidor, e preservando com ela e junto dela, dentro do lar, no entendimento recíproco, guardando os princípios cristãos de honestidade com todos, na dignidade que a humanidade nos merece, estaremos ensinando-lhe a maneira de crescer, fortificar e engrandecer no grande mar da vida, preparando-lhe a alma para as horas de testemunho maior com Deus. Obediência e disciplina em nós, perante a criança, educar e instruir. Tarefa difícil, mas indispensável perante os anseios do ideal superior que vibra em nossas almas. Em vão procuraremos fórmulas e teoria com o bom desejo de ajudar a criança se está não entra dentro do lar os pais cuja alma não se encontre edificada nos princípios cristãos. Todo esforço sem base no exemplo próprio daquilo
que se deseja ensinar não passa de teoria morta. Há necessidade, portanto, que os educadores mais próximos da criança se façam, antes de mais nada, responsáveis diretos do destino desta para com o Criador. Isto é, que examinemos em primeiro lugar aquilo que ela precisa, não o que ela quer, a fim de que não lhe seja dado o supérfluo através dos caprichos incontrolados que mais tarde lhe deformarão o caráter e a personalidade. Velhos hábitos arraigados no coração dos adultos deverão ser extirpados para que surja uma geração diferente na formação da criança no mundo. E nesta faixa de transformação da comunidade humana na direção da luz, em que os valores da matéria haverão de ceder lugar para que presidam e imperem os valores do Espírito, somente encontrarem coragem e fé, discernimento e amor, se nos propormos a seguir e aplicar os ensinamentos do Mestre Senhor. No exemplo vivo de sua passagem pela terra, marcado um roteiro certo para todas as almas, em desfile com destino ao Criador. Então essa é a mensagem de hoje, né, escrita pelo nosso querido Bezerra de Menezes, e é direcionado justamente aos pais e também a todos os adultos, de maneira geral, né? Não é? Ele chama a atenção justamente do que a gente está vendo hoje, né? Da questão do carinho, como ele chama, sufocado, né? Seja bem-vinda. Às vezes, para substituir, né? Para substituir a falta da presença do pai, é dado o excesso de carinho, de dar tudo, né? De abrir mão, de não colocar os limites devidos. Então, o que está sendo um grande problema hoje na educação, né? Os pais estão encontrando a escola em todos os lugares, né? A gente está encontrando muito isso, né? Na sociedade, na comunidade cristã, né? Na comunidade de modo geral, porque não está se sabendo mais colocar os devidos limites, justamente porque está faltando o essencial, né? Onde a matéria, né, está se educando muito mais para o material do que para o espiritual. Então é uma mensagem muito atual nos dias de hoje, né? Que foi escrita há quanto tempo, né? Há mais de 100 anos, né? Então muito atual, como que ele via já esse problema hoje atualmente, né? Porque naquela época ela não existia, né? A educação era como a gente sabe. Agora muito criticada, mas surtia efeito, né? E hoje virou pelo avesso, né? Onde a gente vê a dificuldade de botar limites nos jovens, nas crianças, né? E os pais às vezes chegam e dizem, não tem mais o que fazer, eu não tenho um menino de 4, 5 anos, eu não tenho mais o que fazer com esse menino. Aí o que é isso, né? Então é um momento de se repensar essa maneira de quem está se dispondo a ser pai, a ser mãe, e quem já é, né? E nós que somos eternos educadores, mesmo sem ser pai, sem ser mãe, mas temos sempre alguém para educar, né? Estamos sempre em contato com alguém. Então, de se repensar e de se ver os valores, né? O problema é a inversão dos valores que houve, né? Muito grande na sociedade atual. Então, essa é a mensagem de hoje do Vitor. E agora eu passo a palavra para a Wilma, que ela vai fazer a prece, depois do que ela evangelho. É a prece.
Nossos irmãos, depois de ouvirmos a palavra da nossa psicopedagoga, professora, doutora Joanice, né? Palavra balizada de experiência de educadora, nós temos muito o que refletir. Como nós estamos aqui numa escolinha onde todos dão a sua participação, e a casa está entrando em uma nova dinâmica, né? Nós vamos fazer a nossa prece, mas como aqui, agora, estamos praticando aquela coisa que chama-se preparando os nossos trabalhadores para o amanhã, e como sabemos que todos tremem quando vem aqui à frente para dar a sua palavra balizada, mas somente com a experiência, né? Somente com o treino, com a prática, é que nós vamos perdendo esse favor de falar para os nossos irmãos. E assim nós vamos convidar a nossa querida irmã Adriana para aqui fazer a prece de início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Depois passaremos a palavra à nossa palestrante da noite, que vai ser a nossa querida Irmã Rigor. Boa noite, meus irmãos. É com muita paz, mais uma vez, que estamos todos aqui esta noite reunidos para uma grande semana que vai começar. Pedimos a irmã Bezerra e todos os irmãos Inês que nesta noite tão maravilhosa, filho da nossa irmã Irma, apenas uma palestra boa e salutar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim ouvimos a prece sentida da nossa serva em Jesus, a nossa Adriana. E o tema de hoje, do Evangelho, o tema hoje está contido no capítulo 4 e os versículos 11, 12 e 13. Mas esse capítulo, ele começa com uma afirmação e uma negação. Toda a palestra vai ser baseada nesta afirmação e nesta negação. Então, o Mestre Jesus diz no seu capítulo 4, diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando Jesus diz ninguém, não está fazendo uma exceção. Não está fazendo nenhuma exceção. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o tema da nossa irmã, que vai palestrar conosco hoje, nesta noite, baseado nessa afirmação e nessa negação. Então, meus amigos e meus irmãos, Não sou palestrante, né? Mas vou. nós vamos fazer estamos fazendo um trabalho, estamos procurando fazer um trabalho nesta casa, totalmente pautado no Evangelho de Jesus, nas obras básicas de Kardec. Depois, futuramente, talvez implantaremos aqui o livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, para que realmente nós não sejamos jamais taxados de dizer que não estudamos a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus está contida nos livros.
Então nós temos aqui um parâmetro, nós temos uma coisa maravilhosa aqui, ó, tudo bonitinho aqui pra gente. Nós só vamos repassar isso para o nosso público encarnado e nosso público desencarnado. Aqueles que vieram receber essas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus para as suas eleições, encarnados e desencarnados. Então, com a palavra, nossa querida irmã Ilma, que vai, dentro dessa inspiração do Cristo, atender às nossas necessidades espirituais, porque todos nós somos analfabetos em matéria de espiritualidade. Graças a Deus, boa noite a todos. Nós temos que falar no microfone porque nossas reuniões são transmitidas através do Facebook. Se não falarmos, o pessoal lá não ouve, não sabe, tá? Mas eu falo até demais. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande recebê-los na nossa casa. E boa noite também aos que nos assistem pelo Facebook. Primeiro eu quero pedir desculpa, que realmente eu não sou palestrante, mas vou tentar falar dentro do Evangelho, né? Desse tema tão interessante, que é o capítulo 4, diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente fica pensando, o que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Aí já começa com ressurreição e reencarnação. É importante que vocês acompanhem para vocês verem. Então, ressurreição, porque Jesus foi o único que houve a ressurreição, não é? E logo em seguida, ali, pegadinho, reencarnação. Realmente, através do processo da reencarnação, do processo reencarnatório, do nascer de novo, é que a gente vai compreender os laços de família, não é? A gente vai compreender o porquê das dificuldades ou alegrias que temos dentro da nossa família, é através dessa interpretação do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E começa no primeiro item lá, chamando já a nossa atenção para ressurreição e reencarnação. E quando fala dos laços de família, e também a nossa querida Joanise trouxe o exórdio de uma mensagem belíssima do nosso querido amigo, irmão Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante, que nesse mês nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, falamos dele o mês inteiro. E aí a gente viu, quem prestou atenção direitinho, viu como é atual, não é? Como é atualíssimo o tema que o irmão Bezerra traz, né? O que ele trouxe através, para falar do tema da noite de hoje, para falar de família, de laços de família, da educação, como a orientação do nosso irmão é atual. E assim são todos os livros do irmão Bezerra, a gente percebe como ele é atual. Como ele falou da mulher, dos direitos da mulher, como ele falou do direito dos negros, né? Gente, é maravilhoso, é tudo muito atual, toda a história e todo o escrito de Bezerra de Menezes, né? E trazendo o Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus sem não nascer de novo, a gente precisa fazer uma reflexão. Esse nascer de novo é aproveitar a oportunidade do processo reencarnatório, para que a gente reflita, certamente para que a gente não se sinta mais coitadinhos, né? Para que a gente, conhecendo o que é que significa isso, a gente compreenda o amor de Jesus por nós, oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de estarmos juntos com os nossos filhos, com a nossa família, mesmo em níveis diferentes, não é? A gente sabe que são espíritos diferentes. Então a gente precisa, através da leitura do Evangelho, do conhecimento, como disse seu Medeiros, do conhecimento do estudo, não é? Do estudo da doutrina, a gente compreender. E aí a gente vai entender, através desse Evangelho da noite de hoje, porque aquele filho, nós temos 5 filhos, e aí estudamos todos, colocamos todos na mesma escola para aprender,
e são diferentes, obviamente, são 5 espíritos diferentes, não é? Com compromissos diferentes. Então é importante conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho, entender a mensagem de Jesus, para que a gente possa conviver bem com os nossos familiares, em primeiro lugar. Trabalhar esse laço de família. Esse laço de família, ele precisa ser trabalhado. Quantas vezes nós sofremos tanto porque nós não compreendemos os laços de família. Nós não compreendemos a dificuldade do nosso filho, nós não compreendemos o porquê do marido que a gente, ele bebe, a gente não gosta, ele fuma, a gente não gosta do cheiro do cigarro, e assim e outras coisas. Não é? Assim como nós também devemos ter alguma coisa que ele também não goste. Então tudo isso está contido dentro desse Evangelho. Porque nós vamos entender o que significa os laços de família e o porquê de que ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Então é nascer de novo, não é? Através, aproveitando o processo reencarnatório, que muitos acham, como não conhecem a doutrina, acham que a reencarnação é punição e não é. Não é? A reencarnação é uma oportunidade de evolução. É a oportunidade de nos encontrarmos com os afetos, mas também com os desafetos. E aí, nos encontrando com os desafetos, a gente precisa ter a forma de lidar com eles. A forma de compreender o nosso filho, o vizinho, o nosso chefe. Ele também faz parte dessa história. Não é? E a gente precisa compreender isso. A gente, estudando esse Evangelho, estudando a doutrina, independente de sermos espírita ou não, porque o espiritismo jamais ia impor que você, porque vem a casa espírita, seja espírita. Mas é importante que você conheça a doutrina, porque aí você vai ver como ela é educadora realmente, e como é maravilhosa. Não é? Quando a gente consegue colocar alguma coisa, mesmo que pequena, em prática. Porque a natureza não dá passo de girafa, e não dando, é impossível. A gente não pode dizer que já aprendeu tudo, que sabe de tudo e já pôs tudo em prática. Quem dera que eu conseguisse colocar tudo em prática. Não consegue, é muito difícil, mas é importante que a gente aproveite essa oportunidade, esse processo reencarnatório. Não é? E assim a gente trabalhe isso. Trabalhe a compreensão, né? Porque esse Evangelho, quando fala dos laços de família, quer dizer exatamente isso. Nós precisamos compreender os nossos familiares. E aí a gente compreendendo, a gente vai fazer o que a doutrina ensina. Porque a doutrina diz, fora da caridade não há salvação. Que maravilha, né? E aí a gente precisa compreender essa caridade, é a compreensão da família. Né? É a compreensão da família. Como posso fazer caridade se eu não faço caridade na minha casa? Eu sou você. Estou falando eu na primeira pessoa, mas é claro que é para todos nós. Não é? Então, como posso? Fica muito bom. Fazer a caridade é quem bate no portão, que a gente vai ver só uma vez ou duas, ou talvez não sei quantas. Mas fazer a caridade na oportunidade que nos foi dada da família, que é a primeira faculdade que nós frequentamos. Não é? É ali onde nós vamos trabalhar toda a nossa dificuldade, o nosso ego, porque nós vamos conviver com pessoas diferentes de nós, que têm o nosso sangue, obviamente, mas que são diferentes. E estão nossos filhos, mas não são nossos filhos. Não é? Então, porque tudo é empréstimo. Jesus nos empresta e a gente procura administrar da melhor forma. Não é? Para que a gente possa conhecer esse Jesus, esse Deus, para poder nascer de novo. E esse nascimento, na minha interpretação, eu vou falar da minha interpretação, eu acho que esse nascer de novo é cada segundo do dia. Diante das dificuldades que nos são postas, que chegam diante de nós, não é? E a gente tem que trabalhar essas dificuldades. De que forma, não é? E a gente só vai poder trabalhar essas dificuldades quando a gente conhece Jesus. Ah, você está falando quando a gente é espírita? Não, de maneira nenhuma. Nós podemos conhecer Jesus em qualquer que seja o segmento. A gente pode até nem ter religião, mas a gente pode conhecer Jesus sim. A gente pode ler aquilo que ele nos ensinou, não é? Aquilo que ele vivenciou, foi mostrado para nós de uma forma vivenciada, né? Porque Jesus falou de amor,
Mas esse amor que ele falou foi vivenciado. Jesus vivenciou isso. Jesus falou daquilo que a doutrina fala, da caridade, mas ele também fez isso vivenciando a caridade. Jesus falou de perdão, mas Jesus nos mostrou isso vivenciado, não é? Aquela passagem, quando ele é pregado à cruz, aos golpes repetitivos do martelo, onde vai se dilacerando todas as suas carnes, todas as suas veias, ele humildemente tem coragem de amorosamente olhar e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Olha só, isso é o maior ato de humildade, não é? E de perdão. Será que nós já estamos nessa condição, né? Não estamos. É muito difícil, meu Deus, muito difícil. E aí a gente aproveita para refletir sobre esse evangelho, que ele é muito extenso. Não dá para nós estudarmos ele numa noite, porque o evangelho ele precisa ser estudado. Precisa ser estudado. Eu estava vendo que agora eu percebi uma outra interpretação, seu Medeiros, desse evangelho. Né? E nós que lemos o evangelho todos os dias. Então, cada vez que você lê, você tem uma nova interpretação. É o nascer de novo. É o nascer de novo. Não é? Então, a gente vamos aprender a nascer de novo. A mudar a página. Amanhã, terça-feira, dia 26, vamos começar de novo. Vamos nascer de novo. E de preferência, seguindo o evangelho de Jesus. Né? Nascer de novo na interpretação dos nossos familiares, que foi bem atual isso. Né? Eu não me preparei, porque realmente não sou palestrante, eu estou falando daquilo que sai do coração. Então, é importante que a gente reflita, procure vivenciar, comece essa semana e a gente tire uma reflexão essa semana, que seja o evangelho da noite de hoje. Que a gente procure compreender o que é nascer de novo. Eu posso nascer de novo hoje. Se eu jogar o homem velho fora e eu começar a oportunidade para o homem novo. O homem novo, que eu digo no sentido de ser humano. Todos nós podemos fazer isso. Né? E aí a gente está nascendo de novo. Se você que nos ouve, que está aqui, está triste com alguma coisa da sua família, do seu filho, do seu familiar, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, e assim sucessivamente, não tenha vergonha de recomeçar de novo. Aí faça como Jesus, não julgue, não aponte, e aí pode só amor, e dá tudo certo. Né? E que possamos aproveitar amorosamente a oportunidade de nascer de novo. Oportunidade que nos foi dada através do processo reencarnatório, não é? Para que a gente aproveite esse momento aqui. E a gente aproveite bem para viver com a nossa família. Aproveite bem para compreender o nosso amigo, aquele que a gente ficou chateado com ele por alguma coisa. Então a gente aproveite isso. Aproveite a oportunidade que nos foi dada, da reencarnação, né? Para que a gente possa sair daqui, né? Quando a gente sabe que eu estou Wilma, eu não sei amanhã como é que vai ser, né? Porque meu espírito não é Wilma. O Wilma é o corpo físico que meus pais quiseram colocar. Então a gente precisa, fica mais fácil, meus amigos e meus irmãos, fica muito mais fácil a gente enfrentar as dificuldades da vida quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Fica mais fácil. Porque aí a gente aprende a ser mais tolerante, a compreender mais o outro, não é? E a gente precisa fazer isso. Mas existe uma primeira coisa, que é compreender a nós mesmos e fazermos a caridade a nós mesmos. Nos amarmos em primeiro lugar para amar o outro. Ninguém faz o que não sabe. Eu não acredito que uma pessoa que não sabe o que é amor, ela possa amar. Então a gente precisa primeiro se amar. Obviamente que quando eu digo que a gente precisa se amar, não é que seja primeiro eu, segundo eu, até o 10 eu. Não, eu vou conhecer o que é amor, para que eu possa falar de amor para minhas filhas, para mim e para Ana Carla, e para que eu possa falar de amor para os filhos que não foram do útero, mas são todos os filhos que são todos vocês que vêm à nossa casa. Não é? Então eu preciso compreender o amor. Eu preciso compreender a tolerância de Jesus, que Jesus tanto pregou,
para que eu possa passar para alguém a tolerância. Porque é muito fácil chegarmos aqui diante das pessoas e falarmos como se já tivéssemos feito tudo isso. Eu ainda não fiz. Peço a Deus que me dê coragem para que eu possa fazer. E isso eu fico muito à vontade de falar, porque é importante a gente dizer isso. Para que as pessoas não imaginem que nós, os espíritas, já fizemos tudo. Não, nós somos iguais a vocês. Tem uma só diferença. Que se nós não tivermos cuidado e errarmos, certamente o nosso fardo não será leve. Não será. Né? Por quê? Porque nós já sabemos. Então, a partir do momento que tomamos conhecimento do Evangelho, da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos, a partir do momento que, através dos estudos, que a doutrina dos Espíritos tanto nos chama para que estudemos não se para nunca. Exatamente para isso. Porque a gente precisa compreender. Não é fácil pôr em prática o Evangelho. Ah, como seria bom. Não é fácil. Pôr em prática o Evangelho, à luz das orientações de Jesus, mexe com o meu ego, mexe com o nosso ego. E ele ainda existe. A gente não pode enganar as pessoas. Existem. Parece que ele fica do versículo esperando uma oportunidade para a gente. Então, assim, é difícil. Não é fácil colocar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, que a gente precisa. Mas, graças a Deus, não é impossível. Que a gente procure estudar, que a gente procure, através das dificuldades dentro do nosso lar. Vamos começar pelo lar, já que o exórdio veio tanto na família, né? E realmente a gente vê, nós vemos todos os instantes aí, como está. Os centros espíritas estão terminando as reuniões mais cedo. Os bares já não podem mais ficar abertos até tanto tempo. O cabeleireiro e o salão de beleza também já não pode, porque campeia toda uma violência no mundo inteiro e principalmente na nossa cidade, não é? Então vejam só, o que é que a gente vai para aprender com o Evangelho da noite de hoje? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos aprender também isso. Nós vamos aprender com o exórdio, com tudo que uma mensagem maravilhosa do querido amigo, o irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que esse mês todo o exórdio foi feito com orientações dele, não é? E aí a gente vai aprender que naquela época, mais de 100 anos atrás, ele já se preocupava com isso. Ele não se preocupava com isso, né? Falou muito bem da criança na escola. E eu estava aqui lembrando, quando Joanice expunha um exórdio, eu lembrei como nós estamos vendo hoje. As crianças não respeitam mais os professores. Quando eu encontro minha professora na rua, as que já nos desencarnaram, para mim é o maior presente. A minha mãe é professora e os alunos dela, quando vêm aqui visitá-la, né? Já são médicos, engenheiros, advogados e tal. E eles vêm aqui visitar minha mãe com o maior carinho. A gente vê o respeito. Quando eu também encontro os meus professores, esses professores na rua, também fico super feliz, né? E aí a gente vê que hoje já não se respeita mais os professores, não é? E aí, quando se chegar em casa, for dizer, e o pior de tudo, perceber que ainda tem pai que vai lá no colégio, se a professora disser alguma coisa, não é? Então, assim, são valores que a gente precisa rever. E aí eu me percebi, quando a Joanice fazia o exórdio, da necessidade de nós, pais, nós, chefes de família, a necessidade, a nossa responsabilidade que nós temos e precisamos refletir sobre isso. Que tipo de valor eu estou passando para os meus filhos? Quais são os valores? Quais os valores? Não é? Então eu preciso refletir sobre isso. Onde ficou? Será que eu estou pensando só nos valores atuais, nas coisas materiais? Não é? Estou pensando mais nas redes sociais e não estou pensando em outro tipo de valor para colocar para meus filhos? Será, né? A gente tem que refletir isso. Eu sou da época que dava a bênção aos pais, eu ainda digo, benção mamãe, de manhã e à noite.
E peço muito a Deus que ela tem 90 anos, que ela passe mais 90 para eu poder ficar dando, pedindo uma benção, né? Minhas filhas, eu já não acostumei assim, é uma outra geração, né? Elas respeitam muito, e o respeito é importante. A gente precisa pregar o respeito dentro da nossa casa, junto aos nossos filhos, para que esses filhos, tendo nascido de novo, eles retornem à pátria espiritual com o meu compromisso cumprido. Nos é perguntado, certamente, o que foi feito dos filhos que a nós foram confiados, né? Não é o capítulo da noite de hoje, mas lá no capítulo 14, que tem o título de honrar vosso pai e vossa mãe, nós vamos ver exatamente isso. Será perguntado o que fizeste dos filhos que aqui foi confiado, né? Então, nós precisamos ter responsabilidade e tempo. O que é que estamos semeando dentro da nossa casa, junto aos nossos filhos, com a nossa família? Para que possamos nascer de novo e ser como o Evangelho nos orienta, a gente precisa começar dentro de casa. Precisa começar dentro de casa. E a gente precisa ter tempo para ver o dentro de casa, que às vezes eu fico preocupada em ver o do vizinho, o do meu amigo, o filho alheio, né? Mas eu não me preocupo com o meu, e a gente precisa fazer isso. E trazer para nós, a cada instante, toda essa orientação do Mestre Jesus. Gente, nós somos felizes demais. Nós já conhecemos o Evangelho. Vocês que aqui se encontram e aqueles que não estão, porque já decidiram, assim, não é? Isso é importante, a gente precisa agradecer a Deus por isso. E aproveitar para pedir por aqueles que não acordaram ainda para a luz do Evangelho. A gente percebe que o tempo, a vida material, ela é muito curta, não é? Imagine uma pessoa que vive 100 anos, não é pouco tempo para as dificuldades que nós enfrentamos aqui. As dificuldades são enormes. Nós precisamos refletir sobre isso e aproveitarmos a oportunidade de estarmos aqui nesse processo reencarnatório, aproveitar essa reencarnação que nos foi dada, não é? Mesmo as dificuldades, nós sabemos que nós vimos para cá com compromisso, não é? Nós também sabemos que a plantação, ela é livre. Eu planto aquilo que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Sendo a colheita obrigatória, tenha eu cuidado do tipo de sementes que vou semear. Então é importante isso. Nós temos que refletir sobre isso, para que aí a gente possa ter um aproveitamento nesse processo reencarnatório. Porque assim, olha, a doutrina dos espíritos não fala de karma. Karma quem fala mais é o budista e tal. Mas a doutrina dos espíritos fala de reencarnação, né? E também chama a nossa atenção, mostra a responsabilidade. Trabalha todo o moral, não é? Chama a nossa responsabilidade para que nós tenhamos o cuidado e compreender que nós respondemos por nós mesmos. Quer dizer, eu respondo por mim. Tenha eu lá cuidado e responsabilidade. Não é? Então a doutrina é isso. É realmente consoladora a doutrina dos espíritos. Não tem como não ser. É consoladora. Mas é muito verdadeira. Mostra pra gente que o outro responde por ele. Então, sendo assim, que a gente aproveite, não é? Esse processo reencarnatório para amarmos mais, sermos mais felizes, compreender mais, tolerar mais, não é? E aproveitar cada segundo como se fosse o último. A gente tem que aproveitar o dia de hoje como se fosse o último dia. Então, agora, obviamente, isso é com responsabilidade, né? Não é passando por cima de ninguém. Mas vamos aproveitar o último dia. Aí vamos amar mais, tolerar mais, compreender mais, entender mais. Né? Porque a gente não sabe. Nós tivemos há poucos dias, né? Há 8 dias ainda, nós tivemos um raiz. A gente precisa refletir sobre isso. Nós tivemos o Eduardo Campos, né? Passa o domingo com a
aquela declaração de amor, de pai maravilhoso, que fez aqueles filhos. E aí, um dia depois, parte o nosso irmão para uma nova vida. Né? Então a gente fica jovem, cheio de vida, parte para uma nova vida, uma nova história. E a gente fica assim refletindo, puxa vida, que vida cruel é essa? Não é? Quando as pessoas não têm o conhecimento da doutrina. Eu ouvi muita coisa, recebi muita coisa no meu Facebook, muita coisa, pessoas, Wilma, eu queria ter uma explicação, me diga aí, o que é que nessa sua doutrina orienta, né? E aí eu refleti que a gente precisa realmente viver intensamente, como se fosse desencarnar hoje. Então a gente tem que viver, não é, da melhor forma, a gente tem que viver cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora do dia. E assim sendo, a gente possa colocar em prática tudo o que diz o Evangelho da noite de hoje, que fala de não se pode ver a Deus se não nascer de novo. Então, eu vou... Quer que eu fale mais? Claro. Mas, gente, eu peço desculpa porque na realidade eu não sou palestrante, né? Eu não sou palestrante, mas tudo que eu falei aqui com amor, com muito carinho, com muito amor. Na realidade é o que eu diria, não é? Que a gente possa colocar no nosso dia a dia a lição do exórdio, que eu acho que foi importantíssimo, que a gente possa colocar no dia a dia. Que você, quando chegar em casa, olhe para sua mulher e diga, eu te amo. Olhe para o seu marido também, diga. Vai lá dar um abraço, diga para o seu filho, diga para o seu irmão, para o seu amigo. Olha, pega o telefone, liga para aquele amigo que você está meio assim com ele. Olha, filho, tudo bem, não precisa pedir desculpa. Mas liga, porque vamos viver o hoje. E que a gente não possa esquecer do que diz o capítulo 4 do Evangelho. Né? Realmente ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos nascer hoje de novo. Vamos ver o que é que está atrasado, o que é que está preocupando, o que é que está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Veja se é a mágoa, ainda continua muito magoado, joga fora. É ciúme que está aí corroendo você, joga fora, que não vale a pena. É intolerância. Está intolerante com o cheiro do cigarro do marido, cheiro da bebida. Está intolerante com uma mulher que gosta de cabeleireiro. Não fique não, é bom, faz bem. Não fique. E assim a gente vai ser feliz. Que possamos interceder a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, pelas dores dos lados da vida e dos 4 cantos do mundo. Que possamos interceder a Jesus pelas crianças que se encontram órfãs e vazios. E pelos pais também que se encontram órfãos de filhos vivos. Que possamos ter coragem de interceder a Jesus pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro. Mas sem nos preocupar, sem julgar por que eles estejam lá. Peçamos a Jesus que envie seus mensageiros de luz, que possam adentrar nos presídios, mas também venha sobre nós que estamos ainda presos a alguma coisa. Estamos livres, mas presos, porque não tivemos coragem de jogar fora o homem velho e deixar nascer o homem novo. Que possamos interceder a Jesus por aqueles que neste momento moram debaixo dos viadutos, pelos vovôs e vovós que habitam os abrigos do mundo inteiro. E aí a gente lembra dos que vem à memória agora, do Leão, da casa da vovozinha, do Juveno Barreto, do lado do ancião evangélico, onde houver um vovô e uma vovó, que a gente possa mandar a nossa energia. Que possamos interceder pelas famílias, já que o exórdio da noite de hoje focou tanto a família. Vamos interceder pelas famílias. Vou pedir a Jesus que tenhamos famílias sadias, para que possamos ter um mundo melhor.
Que possamos ter pessoas sabias para que possamos ter um mundo melhor. Interceder a Jesus, a Maria de Nazaré, essa mulher forte, que precisamos aprender com ela. Nós precisamos aprender com Maria. Precisamos aprender com ela a ser corajoso. Porque pensa numa mulher de coragem. Que possamos aprender com Maria de Nazaré a ter fé. Que mulher de fé. Eu nunca deixo de falar num momento que eu acho assim maravilhoso. Quem fala mais dele é a Igreja Católica, mas eu falo com muito carinho, que é o momento que Maria demonstra a fé. Que é aquela passagem das bodas de Caná, daquele casamento que muita gente acaba o vinho, Maria cheia de fé vai lá no filho dela, diz para ele, né, que acabou o vinho. Há quem diz que Jesus falou alguma grosseria, eu não acredito. Mas aí Jesus dá uma demonstração de amor tão grande que transforma a água em vinho de melhor qualidade do que tinha sido servido primeiro. E isso Maria mostra para nós fé. E a nossa fé é desse tamanho, né? Qualquer coisinha a gente quer jogar a toalha fora, quer chutar o balde, né? E Maria, pense que mulher corajosa, né? Outra passagem de Maria, são milhões, mas uma também que me deixa muito, que eu me apego nela, me apego a essa, também me apego, é aquele momento que Maria foge com seu filho, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele teve uma perseguição intensa, e ela foge com seu filho. Gente, ela podia, fosse eu, tinha procurado um lugar, ninguém nunca mais tinha me achado com meu filho. Mas ela foge, depois ela volta, né? E sabe que o filho vai passar por tudo aquilo, mostrando fé. Então que a gente possa levar esses conceitos, essas coisas que foram vivenciadas, esses exemplos que nos foi dado por Jesus e pela sua mãe, que a gente possa levar para a nossa vida. Nós sabemos perfeitamente da dificuldade que existe de colocarmos em prática isso. Pela materialidade que existe aqui. Um mundo muito materialista. Quando você vê alguém que já mudou de ideia, eles são taxados de alienados. Fulano é espírita, é alienado. Por quê? Porque ele já compreendeu que é preciso amar mais. Ele já compreendeu que é preciso tolerar mais. Porque assim a gente vai ser mais feliz. É porque através dos estudos ele também já compreendeu que quando eu tolero mais, eu sou mais sadio. Né? Então, isso é importante. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele precisa ser lido todos os dias, se possível, mais de uma vez. Porque realmente é um grande remédio. É um grande remédio. E meus amigos e meus irmãos, eu desejo a todos muita paz. E vou, antes de passar para o nosso irmão, cantar com vocês aquilo que eu sempre faço, que é a oração de Francisco de Assis. Quero colocar aqui Leonardo nas nossas orações. Quero dizer que tenha certeza, mãe, que Leonardo vai estar muito bem, vai dar tudo certo e que ele vai estar sempre nas minhas orações. Tenha certeza disso. Pois Amados irmãos, aproveitando as palavras da nossa querida irmã Vilma, nós vamos apenas complementar. Né? Lembro-me que algum tempo atrás eu falava as palavras que vou pronunciar agora para uma irmã minha, e logo após, como aconteceu com o Eduardo Campos, desencarnou. Então, na oportunidade, dizíamos: aproveita a vida hoje, é mais tarde do que pensas. Aproveita a vida no bom sentido. No sentido da construção, no sentido da alegria, da boa convivência. Então, vamos aproveitar a vida hoje, de fato. Porque não podemos viver
também como ermitões. Nós temos que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade, da convivência com as pessoas. Mas lembrando, os espíritas só falam de morte. Mas, minha gente, nós falamos de vida, porque a morte não existe. Nós sabemos que o espírito é imortal. Então, quando chega a hora que a nossa matéria não resiste mais ao tempo, então o que ocorre? Há uma decomposição natural das nossas células e o espírito abandona o corpo, mas o espírito é imortal. Então o espírito, aí que está o grande problema. Vamos ler aqui no Evangelho o que ele diz aqui. Então, no começo do Evangelho dizíamos que ninguém, sem exceção, Deus não abriu conservando. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer de novo, nós temos que morrer. A gente é criado, vem os reinos, né, naturalmente, no processo natural de Deus, e chegamos ao ponto que somos espíritos imortais. A morte do corpo físico significa que nós vamos, pela lei do progresso, continuar a jornada. Porque a gente vê o seguinte, eu estava observando agora a nossa irmã Adriana, que a primeira vez que ela foi convidada para fazer uma prece aqui, ela quase que desencarnou. E você vê hoje a desenvoltura da nossa Adriana, que já fazendo uma prece bem sentida, bem compreendida, bem racionalizada, não é verdade? E mais uma vez provamos que nós temos aqui uma escolinha para ir aprendendo. E vamos ter todos de termos coragem de vir aqui para frente, porque aqui não tem ninguém privilegiado para vir aqui falar. Isso aqui, quando a gente se dispõe a falar, já passamos por um cadinho de experiências e de estudo para vir falar aqui as coisas de Jesus. Então, como eu dizia, nós somos funcionários públicos. Nós que fazemos essa casa aqui e tantas outras casas, somos funcionários públicos de Jesus. Porque o nosso salário é o nosso contentamento, é a nossa satisfação íntima de poder estar prestando um serviço. Mas, voltando aqui ao Evangelho, que a nossa irmã dissertou com muita facilidade, que deu para todos nós entendermos, mas tem uma parte muito interessante aqui, porque a gente, quando lê o Evangelho, quando estuda o Evangelho, a gente passa por muitas palavras, que são palavras-chave, mas nós não entendemos. Não é engraçado? Aí quando você pega o Evangelho, você começa a estudar, a grifar aquelas palavras, você vai redescobrindo o Evangelho, as palavras sábias. Então diz aqui o seguinte, olha, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. Veja bem, a reencarnação que podemos ir tantas vezes quantas forem necessárias. E aquela que fala da unicidade, a unicidade quer dizer o que, gente? Uma vez só. Esse que nós temos que analisar, tirar o espírito da vida. Então a reencarnação, quantas vezes para nós chegarmos aqui onde estamos agora, para podermos dar o nosso ponto de vista, naturalmente inspirado pelos bons espíritos, que aqui ninguém está só. Esse trabalho aqui ele é feito não só para os encarnados,
para uma imensidade enorme de espíritos que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez, que ainda precisa de um crime dos padres, porque ele nasceu lá e criou-se na religião católica. Ele precisa de uma salve rainha. Como o Bezerra mesmo mandava rezar nas reuniões, que se rezasse um crime dos padres. Eu sempre falei, irmão, por que rezar o crime dos padres? Ele explicou que porque muitos espíritos que estavam ali presentes conheciam o crime dos padres. E os católicos chamam crime dos padres, né? Que é crime dos padres. Mas voltando ao Evangelho, eu queria só fortalecer o nosso estudo da noite de hoje, dizendo aqui os laços de família, fortalecer pela reencarnação e quebrado pela unicidade da existência. Os laços de famílias não são, veja bem, não são destruídos pela reencarnação. Entendeu? Entendeu? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Significa o quê? Que nós, quando passamos para o outro lado, nos procuramos para continuarmos vivendo e nos amando em família. Olha, gente, uma mãe. A senhora é quantos filhos? A senhora também, irmão? Quantos filhos? É o seguinte, com o nosso desencarne, você acha que você vai esquecer a sua prole? Você vai deixar de amar os seus filhos? Não. Quando passarmos lá para o outro lado, nós vamos procurar reunir, como uma galinha, reúne todos os pintinhos em torno de si. Então, minha gente, eis aí uma das questões pelas quais é muito bom que nós acreditemos na reencarnação. Nem embora que, a princípio, a gente rejeite um pouco. A reencarnação, nascer de novo, não sei o quê, eu vou e volto, eu volto, mas agora eu sou Maria, mas ontem eu fui Antônia, etc, etc. Então diz aqui, ó, não são destruídos pela reencarnação. Reencarnação, como pensam certas pessoas, Ao contrário, elas são fortalecidas e se estreitam. É um princípio oposto da história. Aí diz mais aqui, olha, usa outra palavrinha bem interessante aqui no livro dos Espíritos, é a palavra erraticidade. Que diabo é erraticidade? Então, a erraticidade aqui do Espiritismo, ela substitui o céu e o inferno. Porque diz que quando o Espírito desencarna, vai para a erraticidade de onde viemos. E a gente não vai nem para o céuzinho, nem para o inferninho, não. Ele volta para a erraticidade, para os mundos, que na casa do Pai tem muito morar. Então o Espírito volta. Aí é que ele vai se reunir com os seus afetos. Essa é a importância dos laços de família. Que bom, né? Que a gente, quando se encontra lá na erraticidade mãos que se estendem para nós. Não é interessante? Essa palavrinha erraticidade, muita gente já é erraticidade, onde é que eu vou? Vou para a erraticidade, não vou para o céu e para o inferno. Não, não vai. Você vai para a erraticidade, que é o turbilhão de mundos, o espaço infinito. E lá nessa erraticidade, que você vai encontrar os seus afins, a sua família espiritual, vai formar os núcleos. Aí vai formar os lugarejos, as cidades, como
tem a cidade o lá e outras mais. Mas quem é que está ali são pessoas afins. Os laços de famílias estão ali do outro lado. Porque não termina, né? Não termina, é infinito. É infinito. Então, minha gente, veja como é importante essa doutrina, por isso é que tem tão pouca gente aqui, porque ninguém quer raciocinar. A gente quer para frente. Ah, você vai crescer, você vai ficar rico, você vai fazer acontecer. E aqui, não há essa. Aqui há o seguinte, olha, pega o livrinho, se tu quer realmente, pega o livrinho, vai ler, para quando ser chamado a livro, ficar tremendo, porque todos nós temos que um dia vir para cá. Quando a gente se propõe a transformação, um dia todos nós viremos para cá, para ensinar os que estão mais atrasados. Porque a mesma coisa, os recalcitrantes, quando foram expulsos daqui da terra, eles vão para mundos mais atrasados, que lá eles serão mestres, com o pouco que sabem. Não é interessante isso aí, meus irmãos? Então é importante que todos nós procuremos aqui agora, hoje, fazer alguma coisa, construir o nosso próprio mundo. O nosso próprio mundo. Sabe que o mundo é igual ao seu? Nunca. O mundo é igual ao seu? Nunca. Aí, na casa do Pai tem muitas moradas. Cada um de nós tem o procedimento de uma morada. E a gente, então, aproveitemos o dia de hoje, porque talvez seja mais tarde do que pensamos. Certo? No seu livro, estou com vontade de falar. Não. Porque a gente vai terminar mais cedo por conta dos perigos, né? Mas- Todos os centros espíritas de Natal estão fazendo isso. As igrejas. Então, minha gente, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Escrito aqui. E não são palavras que estão falando de muita coisa. Eu vi há muitos anos atrás. Estão atuais. Como? Estão atuais não? Estão atuais. Então é o seguinte, mas aqui vem. Procuram a encarnação, não nos separam, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, não no céu nem no inferno, nós voltamos para o espaço, para os mundos que fica na erraticidade. Não é verdade isso aí? Aí as pessoas, se falar isso aí, poxa vida, a gente volta para a erraticidade e ali vê o céu que tanto, ou aquele inferno que eu ia penar, não vou mais penar. Não, eu vou ter que evoluir. Como se diz, aproveita o dia de hoje. Vamos estudar. Eu vi no dia que você ia saindo aqui, aí te chamei para fazer a prece, aí teu filhinho entrou, e eu fiquei prestando atenção para o teu filho. E aí, na hora você estava processando o Pai Nosso. E eu vi ele, o filho era com 7 anos, 6, e ele rezando. Eu via só a boquinha dele, Pai Nosso que está no céu. Está vendo? Esse aí recebeu o Evangelho em casa, recebeu as primeiras letras em casa, né? Eu achei lindíssimo, estou falando isso porque a gente fala tanto das coisas que não prestam. As coisas boas também têm que ser ditas e enaltecidas, para que sirva de exemplo para todas as mães. Pegar os seus filhinhos, juntar as mãozinhas em formato de oração e ensinar-lhes pelo menos as orações básicas para as nossas próprias defesas, porque como é difícil orar. Como é difícil orar. Então, se você não aprende, né? Lá, por exemplo, no grupo lá do Templo do Saber, muitas crianças não sabem o Pai Nosso. Aqueles meninos ali que prestam atenção, não sabem o Pai Nosso. Porque Sabe mais Ave Maria e a Vela do Anjo. pois é, os pais não ensinaram, minha gente.
Então, olha a responsabilidade de nós pais e mães. Quando se fala pais, já sabe que são os dois. Meus amados irmãos, eu estou muito feliz por ter trazido hoje, junto aqui da nossa irmã Ilma, uma nova fala para o meio, que é justamente uma fala dentro dos princípios do Evangelho de Jesus. E isso é que a gente está faltando, que as nossas falas fossem realmente em cima do Evangelho, porque não tem outra palavra para substituir o Evangelho, como também o livro dos Espíritos, onde está lá 1019 perguntas e respostas, perguntas feitas por um sábio e respondidas por muitos espíritos, não foi um só. Então, ali está a verdade, porque o Hipólito, ele submetia a mesma pergunta a vários espíritos. Então, ficou um supra-sumo, que é a doutrina dos espíritos. Gente, a gente vai se preparar, né, para o final da nossa reunião. Antes eu quero avisar que quinta-feira, a primeira quinta-feira de setembro, já tem o estudo com Ivan e Fábio. Uma quinta vai ser um, outra quinta vai ser o outro. Eles vão revezar, para nem que a gente canse, entendeu? Eles vão revezar. Lembrar que amanhã tem Sebastião Carlos Maia, é importante. Estamos estudando o livro Domínio da Mediunidade de André Luiz. É importante que se estude. Né? E a gente, é outra coisa também que é feita. Quando você estuda com outra pessoa, tem uma visão diferente. Né? Então a gente leva o nosso pensamento a Jesus, intercedendo a Ele amorosamente, para que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita luz, com muito amor. Relaxem. Filha, diga que aquilo para ficar pedimos a nossos irmãos de casa para que eleve o pensamento a Jesus, para que vocês possam receber o passe coletivo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força que Ele faça pela tua oração. Dá-nos aquele que procura verdade, quando no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e aos leitos do povo. Paz ao ocupado no futuro, ao espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz e esperança. Deus, o Pai, não faz todo o vosso amor para abraçar a terra. Deixar de viver a fonte desta bondade técnica e querida. Todas as lágrimas cegarão. Todas as dores se acalmarão. No seu coração, o seu pensamento subirá das voz. Como um grito de reconhecimento de amor. Com Moisés sobre as montanhas. Nós esperamos com os braços abertos, com vontade, obediência, perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de estar em progresso, a fim de subir essa campanha. Dá-nos a caridade pura, a fé, a razão, a simplicidade, que em nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santa pureza. Queremos te agradecer, Jesus, pelo momento que nos foi dado, pela oportunidade de ouvir o teu Evangelho e pela oportunidade de, diante de ti, Jesus, poder tocar em nós. A oportunidade para que toque em cada um de nós também, Senhor, e alivie as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos.
Vai no silêncio, Jesus, no nosso silêncio interior, e cala todos os sentimentos que nos faz sofrer. Dá-nos coragem, Jesus, e perdoarmos a nós mesmos e aqueles que pensamos ser os nossos ofensores. Que possamos agora dizer o que disse Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, Jesus, em teu nome, em nome do mentor espiritual da nossa casa, nós vamos por encerrada a reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração, intercedendo a teu infinito amor, Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, muita luz. Obrigado, boa noite a todos.